Olá, sejam todos bem-vindos aqui no canal do Fazendo Arte Ateliê. Gente, hoje eu quero trabalhar com essa peça aqui. Isso aqui fazia parte de um conjunto desses de pia. Esses que tem a lixeira, o porta-detergente, o porta-sabão. As outras peças estragaram e sobrou essa peça perfeita. Então eu quero fazer um trabalho nela. Ainda não sei se vou usar como lixeira ou se vou usar como um cachepô. O que você acha? O que eu devo fazer? Eu estou pensando de fazer o trabalho e depois decidir como usar, né? Mas antes de fazer esse trabalho, eu tenho uma leitura de um versículo para você. E o versículo de hoje está na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, e é o versículo 9. Como diz a Escritura: o que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram e o coração do homem não percebeu, foi isso que Deus preparou para aqueles que o amam. A lixeira já está limpa e para fazer o trabalho em plástico assim, a gente tem que passar primeiro o primer para preparar a peça para receber a tinta depois. Eu já coloquei o primer na bandeja e eu vou te mostrar agora duas formas para passar o primer nessa peça. Eu posso pegar uma buchinha de espuma, umedecer aqui no primer e vir dando batidinhas até completar toda essa extensão do baldinho. Mas eu posso também pegar o pincel, vir passando, pintando, né? E aqui, principalmente nessa beiradinha de baixo aqui, eu tenho que usar o pincel mesmo, porque a buchinha não vai lá de baixo. Eu passo o primer e logo depois eu vou pegar o rolinho e vou vir acertando essas pinceladas. E assim eu vou passar na peça toda e vou passar também na tampa. Eu já passei o primer na peça toda. Aguardei um bom tempo, porque eu passei esse primer ontem, então ele já está bem seco para eu dar início à pintura. E eu vou usar uma técnica aqui para imitar o pó de pedra. E eu vou iniciar usando essa tinta aqui, que é a tinta acrílica grafite. Olha, já coloquei a tinta na bandejinha e vou pegar um pedacinho de buchinha. Olha, umedeci, vou tirar o excesso e vou vir dando batidinhas até completar toda a extensão desse baldinho. Só que essa beiradinha que tem aqui em cima, eu vou ter que passar o pincel e depois vir dando batidinha para disfarçar, porque não tem como a buchinha entrar aqui dentro. Então eu passo o pincel e logo depois eu venho com a buchinha dando batidinhas para integrar uma parte na outra. E eu vou tentar ir dando essas batidinhas de forma que ela vá penetrar um pouco mais aqui por dentro dessas dobrinhas e também aqui nessas voltinhas, tá vendo? Do que vai ter aqui nessa lixeirinha. Para não ficar faltando tinta, não ficar lugar falho de tinta. Você costuma dar cara nova para as peças que ficam encostadas aí na sua casa? Conta para mim. Terminei de passar no baldinho. Agora eu vou aproveitar enquanto ele seca, eu vou pintar a tampa. E aqui na tampa eu vou vir dando batidinhas até preencher toda a parte de fora da tampa, tomando cuidado com as beiradinhas. Pintei a tampa e tudo que eu fizer no balde eu vou fazer na tampa também. E aqui no balde eu resolvi fazer a mesma coisa aqui nessa beiradinha de dentro. Preguei uma fita crepe e vim, tudo que eu fiz do lado de fora eu fiz aqui também. Porque se eu quiser usar como cachepô, vai estar com um acabamento melhor. Eu coloquei a tinta PVA branca na bandeja, vou misturar com o grafite e vou fazer um tom de cinza um pouco abaixo do que eu já usei. Eu peguei essa buchinha aqui e vim picotando ela e fazendo esses buraquinhos nela aqui, olha. Vim cortando e tirando pedaços dela para dar um efeito para eu fazer o trabalho aqui. Olha, eu abasteço, olho se pegou em tudo, descarrego a tinta e vou vir dando batidinhas. Olha, vem com a mão bem de leve
E depois que eu vou descarregando a tinta, aí eu posso apertar mais a bucha. Se você tiver a bucha mineral, vai ser ótimo. Como eu não tenho, tentei fazer um efeito da bucha mineral aqui nessa buchinha. E eu vou dar esse efeito aqui na lixeirinha toda, tanto na parte de baixo quanto na tampa. A próxima etapa eu vou usar uma sacolinha de fira. Olha, eu vou amassá-la bem aqui na minha mão. E eu já coloquei aqui na bandeja metal color alumínio. E vou vir batendo essa sacolinha aqui na metal color, tiro o excesso também e vou vir dando batidinhas como eu fiz com a buchinha. Só que aqui, olha, eu já pesei a mão, mas eu vou dando batidinha aqui de leve, vou descarregando. E nos lugares que ficarem mais fortes, eu posso depois vir com um pouquinho do grafite e disfarçar o lugar que ficou muito carregado com essa tinta alumínio. Eu vou insistindo com essas batidinhas para ela ficar bem miudinha e dar o efeito de pó de pedra. Essa técnica é muito parecida com a técnica do falso galvanizado. No galvanizado, os tons são mais claros do que os que eu estou usando aqui. Eu vou insistindo nas batidinhas, porque quanto mais eu bater, menor vai ficar e vai ficar mais bonito. Agora eu vou vir bem pouquinho da tinta branca. Olha, tiro o excesso totalmente em cima dessa tinta que já estava aqui. Então o branco vai ficar meio disfarçado e eu vou dar mais umas batidinhas aqui. Olha o efeito que vai dando, olha. Com a tinta PVA preta. E esse pincel chanfrado da Castelo, que é o CS49, eu vou fazer um sombreado no baldinho. E eu vou usar o gel para matizar. Já coloquei ele aqui na bandeja, vou amaciar o pincel no gel. Vou pegar a tinta na pontinha do pincel, olha, só na parte da frente do pincel. Dou uma espalhadinha e vou vir aqui, ó, nessas beiradinhas aqui de baixo e vou fazer um sombreado, tanto aqui nessa parte de baixo, dessa voltinha que tem aqui, quanto nas outras dobrinhas que tem embaixo. Se você está gostando desse conteúdo, já vai deixando o seu like e compartilhando esse vídeo nas suas redes sociais. Olha aí como está bonito, gente. Agora eu quero colocar aqui um stencil. Eu vou usar esse stencil aqui. Eu não vou usar ele todo. Eu vou isolar as partes que eu não quero com fita crepe para eu fazer aqui a pintura. Eu vou colocar ele aqui em cima para você entender o que eu vou fazer. Olha, eu vou isolar essa outra parte aqui, olha, e vou fazer só essa parte da flor e dos carimbos. E se você observar, olha como que o stencil está. Aí assim dá para você perceber que um stencil dura muito. Aqui é porque nós usamos muito e os meus alunos usam também e nem sempre dá para a gente colocar para lavar assim que acaba de usar. Então ele acaba ficando, agarrando a tinta nele. Então aqui eu vou isolar as partes que eu não quero, como eu já disse, com fita crepe, para eu colocar no baldinho para pintar. Coloco o stencil no lugar que eu quero, prendo com fita crepe. Com a tinta PVA branca e o pincel Pituá 803-4, eu vou vir fazendo essa pintura. Olha só, gente, o stencil, tem gente que tem medo de usar o stencil, mas o stencil é só você ter muito cuidado ao colocar a tinta. Você abastece o pincel, tira o excesso, espalha na bandejinha, tira o excesso, para depois você vir pintar. Então, às vezes, a pessoa que está usando o stencil, ela coloca muita tinta porque ela acha que já tem que ficar pintado. Não, você vai com pouca tinta,
Se for preciso, você volta de novo no mesmo lugar que você já passou, passando de novo com pouca tinta, para que cubra bem o espaço que você está pintando sem ficar com excesso de tinta. Porque se você coloca um pouquinho, daí a pouco aquilo ali já secou, você pode vir retocar, então a sua pintura vai ficar perfeita. Não precisa de ter medo do estêncil. Olha aí, ficou bonito, né? Mas eu ainda quero pôr um acabamento nessa beirada de cima e de baixo. E para isso eu vou usar essa beiradinha aqui desse stencil, olha. Vou fazer da mesma forma, vou colocar aqui na beiradinha e vou prender e vir usando o pincel com pouca tinta. E aqui eu vou vir dando batidinhas porque o stencil, a beiradinha que eu vou fazer é muito pequenininha e o espaço também é pequeno. Então é mais prático eu vir dando batidinhas. E olha aí como está ficando. Eu vou circular todo o baldinho, tanto em cima quanto embaixo. Olha aí como ficou. Eu gostei demais. Agora, para dar maior segurança, eu vou aplicar o verniz Acryfix Semibrilho. E olha que lindeza que ficou. Eu usei também o mesmo stencil na tampinha. Olha que lindo que ficou. Gente, bateu agora uma indecisão. Eu devo usar essa peça como um cachepô ou como uma lixeira? Dê a sua opinião. Deixa aí nos comentários para mim. Eu agradeço a sua companhia e quero falar para você que está chegando hoje pela primeira vez aqui no nosso canal. Aproveita para se inscrever no nosso canal e ative o sininho para você receber todas as notificações. Eu aguardo você para o nosso próximo vídeo. Um grande abraço e até lá!